Olá a todos e bem-vindos ao POVcast, desta quinta-feira, 6 de fevereiro, nossa primeira edição do dia. E hoje, vamos falar sobre a Amazônia brasileira. Um lugar incrível, né? Cheio de belezas naturais, mas também com muitos desafios, especialmente quando falamos de pobreza e sustentabilidade. É um desafio único. Bastante complexo. A gente vê, por exemplo, a maior reserva de água doce do mundo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, milhões de pessoas sem acesso à água potável. É um paradoxo. Total. E isso fica ainda mais evidente quando a gente olha para Manaus. A principal porta de entrada para a floresta, né? Exatamente. Metade da população amazônica não tem água potável. Mesmo vivendo tão perto de tanta água. Pois é como se a abundância de recursos naturais não se traduzisse em bem-estar para a população. E essa disparidade, ela acaba se refletindo em várias áreas, né? Sim. A gente vê isso nas condições de moradia, por exemplo. A pobreza em Manaus, ela se concentra principalmente em áreas com infraestrutura muito precária. O que acaba gerando um ciclo de degradação ambiental. Sem dúvida. A falta de saneamento básico, por exemplo, Sim. faz com que o lixo seja descartado de forma inadequada, contaminando rios e igarapés. Uma das frases que eu li nos seus materiais e que me marcou bastante foi: o país do não tem. Essa frase é forte. É forte. Sem esgoto, sem saúde, sem transporte. Personificação de qualidade. Retrata a realidade de muitos moradores da região. Infelizmente. E para complicar ainda mais a situação, a gente tem as dificuldades logísticas, né? A BR-3 que deveria ligar Manaus a Porto Velho. Muitas vezes ela fica intransitável. E essa falta de conexão terrestre, ela impacta diretamente no custo de vida. Claro. Porque o transporte de produtos básicos acaba ficando mais caro, né? Sim. Dependendo de barcos ou aviões. Imagina o impacto disso na vida de quem já vive em situação de pobreza. Realmente. O acesso a alimentos, medicamentos, combustíveis. Tudo fica mais difícil Mais caro. e mais caro. Por causa dessa limitação de infraestrutura. E aí a gente não pode esquecer também dos municípios do interior do Amazonas, Sim. que dependem quase que totalmente de Manaus para ter acesso a serviços básicos, É verdade. como saúde, por exemplo. Principalmente saúde. É um ponto crítico, o que obriga a população a se deslocar para Manaus em busca de atendimento médico. A telemedicina até surge como uma alternativa, né? Para tentar levar assistência médica a regiões mais remotas. Mas aí a gente esbarra em um outro grande desafio. Qual? A falta de internet confiável na maior parte do interior do Amazonas. E essa falta de conectividade, ela impacta também a educação. É verdade. O ensino mediado, né, com professores transmitindo aulas ao vivo para várias cidades. Essa é a principal alternativa para levar o ensino superior para o interior. Sim. Mas você imagina, muitas vezes as aulas são interrompidas por falta de energia elétrica. Pois é, a energia elétrica é outro ponto crítico. Boa parte do interior depende de geradores a diesel, que funcionam por poucas horas do dia. E sem energia não tem como garantir a qualidade do ensino, usar computadores, acessar a internet. E além de todos esses desafios que a gente já mencionou, a crise ambiental também, né? Ela impacta diretamente a vida da população. Sem dúvida. A contaminação de poços artesianos, por exemplo, Sim. por causa do chorume de dicções, como eu contei por Parintins. É um exemplo grave dos riscos à saúde pública. E aí a gente se pergunta, né, quais são as soluções para a Amazônia? É a grande pergunta. Será que a gente pode simplesmente replicar modelos de desenvolvimento que deram certo em outras regiões? Essa é uma pergunta crucial. A Amazônia precisa de soluções inovadoras, que respeitem as características únicas da região. Modelos de desenvolvimento baseados em grandes obras de infraestrutura, por exemplo, a construção de rodovias extensas. Sim. Podem acabar gerando mais problemas do que soluções. O desmatamento, a exploração desenfreada de recursos naturais já causaram impactos irreversíveis em outras partes do país. Verdade. A gente precisa aprender com os erros do passado Totalmente. e buscar alternativas mais sustentáveis para a Amazônia. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que ter em mente que as dimensões social, econômica e ambiental, elas estão interligadas. Exato. A gente não pode pensar em combater a pobreza sem proteger a floresta e vice-versa. As duas coisas estão juntas. Investir em energia solar, por exemplo. Boa. Pode ser uma solução para levar energia limpa para comunidades remotas, né? Reduzindo a dependência de combustíveis fósseis. Sim. E, ao mesmo tempo, gerando renda para a população local. Exatamente. Fortalecer a produção local de alimentos também é fundamental, né? Para garantir a segurança alimentar da região. Diminuir a dependência de produtos que vêm de outras partes do país. Sim.
e, consequentemente, os custos de transporte. Isso. É como se a gente tivesse que reinventar o conceito de desenvolvimento, adaptando ele às particularidades da Amazônia. E nesse processo, as universidades têm um papel fundamental. Concordo plenamente. As universidades são responsáveis por formar profissionais qualificados, né? Sim. Desenvolver pesquisas, tecnologias inovadoras e, principalmente, propor políticas públicas eficazes para a região. Cursos de especialização para servidores municipais, a implementação da telemedicina, o desenvolvimento de sistemas de energia solar, adaptados à realidade amazônica. As possibilidades são inúmeras. Mas o mais importante é que essas soluções partam da própria Amazônia. Sim. Que valorizem o conhecimento tradicional das comunidades locais. E que estejam alinhadas com a cultura e as necessidades da população. Ou seja, a Amazônia não precisa de um modelo imposto de fora para dentro, né? Isso. Ela precisa de soluções que nasçam de suas próprias comunidades. Exato. Que respeitem a diversidade local. E que atendam às reais necessidades da população. E para que isso aconteça, é fundamental que a população local participe ativamente desse processo. Sim, verdade. Que tenha voz, que as suas necessidades sejam ouvidas e levadas em consideração. Para finalizar, eu queria reforçar a ideia de que a erradicação da pobreza e a preservação da Amazônia são objetivos inseparáveis. Com certeza. A gente só vai ter uma Amazônia sustentável se a gente garantir qualidade de vida para todos os seus habitantes. É isso aí. Proteger a floresta, garantir o bem-estar da população. Duas faces da mesma moeda. E para essa moeda ter valor, a gente precisa agir junto. É verdade. Com responsabilidade, com compromisso. Que essa conversa nos inspire a buscar soluções inovadoras e agir em prol de um futuro mais justo e sustentável para a Amazônia. Concordo. Lembrando a todos que o Povicast vai ao ar de segunda a sexta às 9 da manhã e 6 da tarde e aos sábados ao meio-dia. Até a próxima.